Pai do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma pré-aula em nossa escola bíblica, onde estaremos abordando essa grande lição que se concentra no tema o perigo da murmuração. Lição 7, onde estaremos evidenciando as questões que o povo de Israel teve como dificuldades para administrar durante o percurso do deserto. Então hoje nós vamos poder se fundamentar em contextos importantes. Hoje a visão ela se abrange no texto áureo em 1 Coríntios 10 e o versículo 10. Esse texto paulino, aonde diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Aqui Paulo, ele nos remete a uma informação no passado. Evidentemente que a igreja de Corinto aqui recebe uma informação muito antiga, mas devido a algumas dificuldades de discórdias internamente da igreja, Paulo vê a necessidade de trazer à tona esse tipo de assunto. Um assunto realmente de grande perigo hoje na atualidade. Naquela época era devastador e hoje não é diferente. Estaremos agora proporcionando essa aula um pouco mais de sequência acerca do estudo da murmuração. Vemos agora também a verdade prática, que ela diz o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar de promessas de Deus. Por que isso? Praticamente um comentário ruim no sentido como nós vamos trazer aqui no textos originais. Os irmãos que vão estar dando lição têm que se atentar à importância da igreja cuidar a respeito da murmuração. A murmuração que é realmente uma diminuição do nível alto da espiritualidade de uma igreja. E ela vai sendo gradativa. Por enfraquecer e diminuir ao mesmo tempo, vai trazendo realmente uma destruição no fundamento doutrinário. Isso que vem devagar, é discreto. Muitas pessoas não percebem que todos esses comentários acabam sendo realmente muito isolados em locais. E como vamos perceber agora, a lição, a leitura bíblica em classe, ela se concentra em dois textos. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo. No Antigo Testamento, nós vamos trabalhar nessa lição em Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 7. Depois, na primeira missiva que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 10 e o versículo 10 e o 11. E esses são os textos que nós vamos estar expondo aqui nessa lição. A introdução, professor, você tem que se atentar ao quê? Hoje, nós percebemos, dentro dessa lição, em todos os sentidos, na introdução sendo mencionado um texto que Paulo fala à igreja de Filipos, no capítulo 2 e o versículo 14, onde ele fala: fazei todas as coisas sem murmurações. O comentário que você precisa observar e verbalizar ao grupo, aos alunos, é a grande visão: contentamento e murmuração. São dois paralelos que eu preciso abranger para que você tenha adicionais aqui nessa lição, aonde a igreja precisa se atentar. Por quê? O que é aprender? O aprender a se contentar é viver em um contentamento em toda situação, em toda ocasião. E como que isso é possível, pastor Fernando? Como será possível um indivíduo aprender a viver contente em toda situação? Praticamente, quando o apóstolo Paulo comentou isso também na mesma carta de Filipos, no capítulo 4 agora e no versículo 11, ele já fala um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo, ele foi magnífico aqui nessas expressões. Ele usa um verbo grego muito importante, que é a palavra aprendi, é um vocábulo importante, melhor dizendo. Vem do grego, a palavra aprendi é mantano. O que significa isso? Aumentar o seu conhecimento próprio. Então aquele que vai aumentando o conhecimento da sua pessoa, ele vai conseguindo entender a vida. Só que a palavra viver aqui no grego ela já é um pouco mais intensa. É a palavra eime, ou em algumas traduções gregas, einai. O que isso significa? Significa ser, existir. Quem vive é, quem vive existe. Então essa pessoa aprende a viver contente, ou seja, vamos converter aqui no texto original. Ela aumenta o seu próprio conhecimento, vivendo na existência da vida. Então veja que a dificuldade, muitas vezes para alguns irmãos, é compreender esse texto.
Paulo conseguia se conhecer tendo bastante facilidade na existência dele naquela época. Assim, ele conseguia viver contente. Mas a palavra contente no grego, ela possui aqui a expressão autarques. O que significa isso? É um indivíduo forte o bastante, capaz de produzir de forma suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio de ninguém. Então é um indivíduo que consegue atuar só, em todas as áreas, inclusive na pobreza, na riqueza, não importa o nível que esse indivíduo vai estar. Então a expressão que Paulo usa para a igreja de Filipos mostra o contentamento, onde ele tinha uma força muito grande dentro de si, que era o suficiente para não necessitar de nada e de ninguém, no sentido de querer levar ele ao volume, à intensidade da vida que ela proporciona. Isso muitas vezes as pessoas vivem num desenfreamento. Então a expressão aprendi a viver, ela indica que o contentamento é algo que precisa ser aprendido, principalmente após a nossa conversão a Cristo. Então, a viver essa questão da vida, do contentamento da vida, ela possui duas faces dentro desse eixo. Qual é a primeira face, pastor? A primeira é o estado de espírito. A segunda face de viver contente é realmente a reação interior à circunstância da vida. Como eu reajo às circunstâncias da vida dentro de mim? Então inicia-se a segunda face do viver contente. Mas a maioria das pessoas, elas teriam motivos mais que suficientes para estar contente. Infelizmente, porém, muitas não estão contentes. Então, elas vivem queixosas, vivem mal-humoradas, elas são abençoadas com a vida, com a saúde, com o trabalho, com o sustento, com a família, com amigos, mas acham que tudo poderia ser melhor. Então, essa é muitas vezes a menção de estatísticas muito grandes acerca do suicídio, por exemplo. O suicídio ele se tornou praticamente uma epidemia de proporções globais. Por quê? Uma pessoa, hoje, eu fiz algumas análises alguns meses atrás sobre esse ponto. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Então veja, uma grande dificuldade. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela comenta e divulga, ela mostra que o fenômeno mata mais de 800 mil pessoas por ano. Então realmente é algo alarmante, uma estatística muito grande. E 75% dos casos eles são registrados em países emergentes e países pobres, que realmente não é uma novidade. Praticamente, o que seria o quê? Uma insatisfação? O que seria? Uma frustração? Talvez um tédio da vida? Ou que para muitas religiões que incentivam, elas são uma espécie de ponte nessa área, levando os adeptos dessas religiões a ter uma curiosidade pelo outro lado. E aí muitos se suicidam também. Praticamente, indagações criadas por essas religiões por meio de doutrinas diabólicas que levam esse indivíduo que está tendo uma curiosidade de ver o outro lado. Isso traz problemas. Nós aprendemos na Bíblia que o estopim, né, é a insatisfação. Ela trabalha em cima de algo nos bastidores, o descontentamento, que automaticamente leva ao tema da lição 7, que é a murmuração. É uma atitude, um sentimento que desagrada a Deus. É como disse um grande pregador que eu gosto muito, um autor puritano inglês, Thomas Watson, que ele comenta algo tremendo. A nossa murmuração é uma música do diabo, onde trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Realmente ele foi sábio nisso, mas, no entanto, existem pessoas que nunca estão contentes com nada. Então, toda hora é a hora de murmurar. Então veja que isso é um ponto que acontece praticamente em toda a linha do ser humano. Se chove, reclama porque gostaria de ver o sol. Se faz sol, reclama porque gostaria de ter chuva. Então veja que há vários detalhes. Vocês estão empregados, reclamam do trabalho. Vocês estão desempregados, reclamam da falta de emprego. Então olha, é muita coisa. Estão a pé, reclamam que não tem carro. Se tem carro, reclamam que tem que conservá-lo. Então são desculpas, murmurações. Se estão sós, reclamam da solidão. Se estão acompanhados, reclamam do companheiro. Então não tem jeito. Para o murmurador, a evidência é grande. Qual é a situação? É propícia para ele murmurar. Então o indivíduo, muitas vezes, murmuradores, ainda não perceberam que a murmuração age contra eles mesmos. Normalmente, ninguém suporta o murmurador, além de que isso aí é pecado. Esse pecado ele não é exclusividade daqueles que ainda não conhecem a Deus, como alguns pensam.
Murmurações, nós vamos ver nessa lição, ela pode surgir, evidentemente, no meio do povo de Deus. Nós vamos perceber nesses versículos da Bíblia, em Êxodo 16, que é o apontamento da lição, que vamos estudar nessa lição 7, que as murmurações, elas contaminam, elas se alastram no meio do povo de Deus. Praticamente, murmurações normalmente são o resultado, de fato, da ingratidão. O murmurador ainda não percebe que ele está demonstrando a sua ingratidão ao verbalizar algo realmente inadequado. Praticamente os israelitas, na passagem que vamos mencionar, estamos vendo que eles enfrentaram dificuldades. A região desértica, onde eles foram levados, era bastante carente, mas a situação de escravos, da qual foram salvos, era muito pior. Praticamente, os israelitas, eles reclamavam da situação atual. E isso era a demonstração de ingratidão, aqueles que os havia livrado. Ou seja, até em nosso século XXI, mesmo sabendo que tudo o que temos e somos vem de Deus, e mesmo assim, nós muitas vezes não paramos de murmurar, estamos também agindo com pura ingratidão, semelhante ao povo de Israel. Temos que fugir dessas murmurações. Mas nós vamos agora trabalhar em cima do primeiro tópico, que eu gosto demais dessa matéria, onde fala da murmuração na Bíblia. E o primeiro subtópico se abrange na definição etimológica, o que é murmurar? Realmente é uma pergunta dentro da lição que nos traz aqui o entusiasmo para podermos responder. De fato, a palavra, o verbo murmurar, ele serve como uma tradução para várias palavras em hebraico, em grego. Elas são dimensionadas de uma forma muito forte. Existem expressões, como no grego, a palavra gongoso, que é muito comentada, diagogoso, que é uma outra expressão, embriamaumai, também muito utilizado, e o substantivo grego gogusmos. Então essas expressões falam do que, pastor? Fala de um indivíduo que resmunga em tom baixo. Então a palavra no grego e hebraico ela acaba sendo entrelaçada nos mesmos significados aqui. Em geral, essas palavras, por significar um discurso subalterno, digamos assim, ou semi-articulado, essa pessoa fala baixo com alguém nesse sentido. Então o hebraico e o grego é profundo nesse sentido. Envolvidos, então, praticamente os israelitas na murmuração, eles podem estar trazendo elementos dentro de si que é o queixume, a insatisfação, o desacordo. Então, essa ira, muitas vezes, ela abraça, realmente, juntamente com a ideia de cada um, e aí gera murmuração também. A oposição leva a isso, e normalmente algo que finaliza, que é a rebelião. Embora nem sempre seja esse o caso, nós temos que entender que Deus é geralmente o objeto da murmuração dentro da Bíblia, que é mencionado diversas vezes em várias questões escriturísticas dentro das histórias. Em Êxodo 15, por exemplo, 15, 16, 17, você vai perceber muito isso. Mas Números 14 e o capítulo 16, 17, não 15, o 16 e 17, ali mostra que os israelitas estavam descontentes, murmuravam contra Deus enquanto atravessavam o deserto. Então, eles sem dúvida também murmuravam contra Moisés e Arão. Nós teremos um subtópico muito importante sobre isso daqui a pouco. Mas Deus considerou essas murmurações contra seus servos como sendo a realidade contra ele próprio. Então veja que o fato realmente da murmuração revela o comentário verbalizado, porque dentro já está sendo gerado isso. Então a pessoa não fala da boca para fora o que ela não pensa interiormente. Então nós temos que perceber muito isso. Murmuração é o queixar-se em voz baixa, né? Se lastimar, censurar, repreender disfarçadamente. Talvez ali você vai ver na Bíblia, em muitos momentos acontecendo isso aqui. A Bíblia ela prende, né, nossa atenção diversas vezes nesse fator murmuração. Ele é um pecado que causa um grande pesar na pessoa de Deus. Já no Novo Testamento, os maiores murmuradores foram os fariseus. Eles foram recordistas em todos os sentidos. No original grego, nós encontramos 3 vocábulos, né, para descrever aqui a insatisfação, que é a murmuração, queixa e o motivo da queixa, que é o gemer, lamentar-se. E ali você vai perceber que acontecia isso dentro do farisaísmo. Mas agora nós vamos chegar num segundo subtópico, que é o comportamento dos murmuradores.
Como é que funciona isso? Como é que é a ação desses indivíduos? Aqui, professor, nós vamos abrir algumas lacunas importantes para que você tenha aqui uma posição maior. Primeiro, quando falamos de comportamento de murmurador, falamos de atitudes, falamos de ações dos que murmuram, que são a manifestação de um temperamento inconveniente, correspondente, de fato. Por exemplo, o queixume, a rebelião de Israel no deserto é um bom exemplo. A presunção dos escribas, a presunção dos fariseus, a incredulidade do restante dos judeus que rejeitavam os ensinos e as reivindicações de Cristo é um exemplo muito importante. O ressentimento dos empregados na parábola de Cristo, você vê as evidências que se opuseram à generosidade do padrão, né? O patrão tinha uma visão para com os outros. A impiedade dos apóstatas, na própria carta de Judas, não Iscariotes, o outro, que é mencionado ali. Obviamente, o murmúrio é completamente estranho ao caráter do povo de Deus. Indubitavelmente, meus irmãos, por 2 vezes, Paulo ele alerta os crentes sobre esse perigo, advertindo-os a não murmurar, como fizeram os israelitas, onde nós vamos mencionar aqui em 1 Coríntios 10 e 10 logo a mais. E fazer todas as coisas sem murmurações. Fala isso na carta aos Filipenses. Então, murmurar é ir contra os desígnios de Deus. Então, nós temos que perceber que é uma prova muito séria de ingratidão, é uma desconfiança divina. Isso praticamente se torna uma cegueira espiritual. A murmuração, à luz da Bíblia, ela é autodestrutiva. Mas por quê? Ela faz o crente perder a bênção do Senhor. Por isso, o grande perigo do indivíduo que está atuando nesse sentido. Muitas vezes nós percebemos, né, que há muitos cristãos que fazem a seguinte indagação: por que estudar as lições do Antigo Testamento se nós cristãos estamos na Nova Aliança? Você deve estar perguntando isso diversas vezes. E a lição parece que ela gera essa interrogação para quê? A resposta a essa pergunta se encontra na primeira missiva que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 10 e 11, que é mencionado na lição. Ela é a resposta. Estamos trazendo isso. Então, porque essa questão hoje maior, definitivamente, os fatos que o Antigo Testamento, eles são como figura para nós. Nos alertam para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu de pecado no passado. Nós não podemos jamais seguir o caminho dessa desobediência, dessa rebeldia, dessa idolatria trilhadas por Israel dentro do ermo, dentro do deserto. Deus ele guiou e sustentou o povo que foi infiel, foi murmurador, idólatra. O Senhor permaneceu fiel em todos os sentidos, cuidando dos israelitas. A história de Israel, ela sempre teve problemas com essas questões de murmuração. Essa questão de descontentamento com as regras de Deus, com as leis estabelecidas. O pior é a murmuração com intenção caluniosa, irmãos. Escute bem esse ponto aqui, professor. O pior de tudo é a murmuração com intenção caluniosa. Como assim? A fofoca, o fuxico sobre a vida das pessoas, isso é muito pior. Desde a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho e tomando o caminho do Sinai, o povo ele viveu os tempos do êxtase, até se deparar com a primeira grande dificuldade no seu caminho. O povo começou a reclamar contra Moisés, reclamar contra Deus, porque não encontraram água potável para beber em Mara. Esse é um primeiro episódio. Nessa retomada da viagem, não faltou a alegria do povo, claro, o cântico de Moisés, nem mesmo a dança de Miriam, das mulheres de Israel com tamborins nas mãos, cantando, dançando na presença de Deus. Mas em seguida, 3 dias depois de tomarem ali o caminho para Canaã, depois de deixar o Sinai, o povo ele se depara com a primeira grande dificuldade, que era essa sede que comentamos agora. Então esse mesmo povo festivo parece que esqueceu de tudo quanto Deus havia feito por eles e começa a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. Contudo, Deus ele opera um milagre diante de todo o povo, que depois Moisés vai orar e o Senhor lhe mostra um lenho, ou seja, que vai lançar nas águas e as águas se tornam doces. E eles continuam a viagem. Logo depois de chegar a um lugar chamado Elim, encontram ali 12 fontes e ali 70 palmeiras. Praticamente o povo de Deus ele acampou por um pouco tempo ali, nesse lugar, até partirem de Elim.
Depois de saírem de Elim, eles tomaram o deserto de Sim. Aí as reservas alimentares estavam acabando. E mais uma vez o povo começa a murmurar. Então perceba a situação. Estou te trazendo aqui algo lacônico para você perceber a dificuldade. Contra Deus e Moisés murmuravam. Então o povo começou a lembrar das panelas da carne do Egito, das abundâncias de pão que tinham na mesa, na época, das suas casas no Egito. Então facilmente esse povo havia esquecido de todo o sofrimento da escravidão egípcia, dos açoites eles esqueceram, ali de lanharem seus corpos, né, do seu trabalho forçado que eram submetidos, foram esquecendo. Murmuraram contra Moisés e Arão por terem sido os condutores ali para essa aventura no deserto. Moisés, mais uma vez, foi falar com Deus e ouviu dele a resposta. Eis que vos farei chover pão dos céus. Ali você vê isso em Êxodo 16:4. O povo a cada manhã recolhia a quantia necessária para matar a fome. E o povo não deixou de murmurar. Então veja, muito difícil. Contra Moisés foram tendo essas murmurações, porque sentiam saudades dessa localidade, desse país Egito. Então realmente, quanto mais abençoava, mais murmuravam. Então mais uma vez Deus disse a Moisés, o Senhor lhe dará maná pela manhã e carne ao entardecer. Então todo o povo foi surpreendido quando à tarde apareceram ali codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Nada faltou para aquele povo, realmente, nada, mas a insatisfação perpassava a alma deles como um germe maléfico que dominava o coração. A mente das famílias de Israel estava destruída. Porém, não demorou muito para que, ao terem enjoado da carne, enjoado do maná, melhor dizendo, todos os dias, e caçar codornizes para comer sua carne, o povo voltou a reclamar contra a liderança. Então receberam tudo, mas a reclamação ainda fundamentou seu coração. Veja os comportamentos de um murmurador. Recebe, recebe, recebe e continua ainda a reclamar. É um pecado grave, né? Onde o indivíduo não consegue ver uma alegria em nenhum momento. Nós vamos perceber agora que o terceiro subtópico ele mostra isso na aplicação. O terceiro subtópico é o crente murmurador. Agora, os dias de hoje, o cristão. Nos dias atuais, isso não é muito diferente do povo de Israel. Nós, cristãos, nós temos uma facilidade imensa, nós esquecemos de bênçãos de Deus. Então, professor, traga isso grandemente para o aluno. Procure mostrar isso a ele. As bênçãos continuam, mas alguns acabam fazendo o mesmo que os israelitas faziam nesse período. Nós temos hoje, de fato, uma geração infeliz. É uma geração insatisfeita, porque nem todo mundo é por cabeça, como alguns pregam. Nem todo mundo é por cabeça, nem todo mundo está por cima. Praticamente nem todo mundo vai ter o melhor dessa terra. E realmente muitos hoje não estão tendo o melhor da terra. Praticamente uma dificuldade que cada um tem. Aliás, quase ninguém está comendo o melhor da terra, quase ninguém está com saúde plena, ninguém tem realmente toda essa parafernália que muitos ministram e pregam nesse sentido. É uma propaganda de falsos profetas, mas o que deixou Deus? O que ele nos deixou? Ele deixou uma marca na igreja, que é o quê? Ele tornou nós possíveis para ter a sua morada, que é o Espírito Santo. Mas esses falsos profetas procuraram deixar uma outra marca negativa, que é o quê? A infelicidade de não conseguir tudo aquilo que eles prometem. Hoje, a beleza do Evangelho está no quê? Não no ter, para depois buscar a Deus, mas estar no quê? A beleza da redenção. Está na beleza do sacrifício de Cristo, a beleza da obra do Espírito Santo. E se contentar com ela, ao invés disso, se contenta com essa falsa impressão desse Evangelho triunfalista, que é o melhor aqui na terra. E aí o indivíduo fica infeliz por não conseguir. Então nós vemos uma geração muito infeliz. Então nesse sentido, ninguém de nós hoje vai escapar dessa ideia, porque está sendo bombardeado na igreja. E os crentes continuam a murmurar, devido a essas pregações realmente muito mal intencionadas. Eu quero já chamar aqui, começar a guisa de introdução, que isso é praticamente uma mentira. Não é realmente algo concreto na Bíblia. Isso é uma falácia. Nós necessitamos não de fato de algo externo, mas de algo interno que nós temos. Por isso, o apóstolo Paulo ele foi enfático, ele foi iluminado praticamente pelo Espírito Santo, quando ele comentou aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, dizendo:
sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Realmente ele foi iluminado nessa expressão. É como se ele dissesse o seguinte: e tendo com o que comer, com o que se vestir, com isso estejais contentes, satisfeitos, tá? Plenos e realizados. Não importa, isso são detalhes. O que mais vai importar é a experiência do contentamento nos extremos, na fartura e na fome. Então nós temos que entender que a experiência nessa hora ela vai nos ajudar a ser contente e evitar a ser um murmurador. Segundo tópico agora, que fala o seguinte: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Então o primeiro subtópico diz: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Agora chegamos na área muito importante aqui da lição, aonde abrange a liderança. Eles foram atacados de forma realmente desumana. A murmuração se manifesta contra Deus e contra as pessoas, principalmente aquelas que estão exercendo alguma liderança. A geração do Êxodo, por exemplo, liderada por Moisés, ela foi o maior exemplo de murmuração e descontentamento. Por quê? Se nós formos ver, vários vocábulos na língua hebraica elas são utilizados para descrever a murmuração. Nós comentamos um pouco, mas voltamos a frisar, que é a palavra rixa, que é muito usado, rebelião, disputa, queixar-se e contender, ou contenda, né? A murmuração no Antigo Testamento, na época de Moisés, teve um efeito contagioso dentro do povo de Israel. O texto diz, muitas vezes, dentro de Êxodo, mostrando, né, que todos os filhos de Israel murmuravam, todos, não teve exceção. Todos eles murmuravam. Então, quando o autor fala isso, ele não deixou nada de lado. Todos estavam no mesmo pacote. Contra quem? Contra Moisés e Arão. Então a murmuração é um mal que rapidamente envolve a todos, não é só um, ele se alastra. Então de uma hora ou para outra, a liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se viu ameaçada. Praticamente no versículo 4 de Êxodo ali, você vai ver no ponto principal do capítulo 16, você vai ver algumas evidências, mas inclusive nós temos que perceber uma coisa: Êxodo 16 não foi só o ponto culminante da conduta pouco ética desses murmuradores, mas nós começamos a perceber que as ferramentas principal do ataque, que era a língua, as palavras, destruíram a ideia principal da liderança de Moisés e Arão. Isso foi muito forte. A ação dos murmuradores consistiu em puxar para trás. Então isso é uma grande dificuldade. Os desejos, em vez de se projetarem para a terra da promessa, estavam fixados no passado. Eles só viam o espírito da volta, precisamos voltar para o Egito. O espírito da escravidão. Esse é um grande desejo das comidas, grande desejo de estar lá, por causa de uma tranquilidade. Em vez de eles olharem para frente, olhavam para trás. Esse comodismo do passado se sobrepunha aos riscos, se sobrepunha às possibilidades do futuro. Então eles questionavam muitas vezes dizendo: nós não seria melhor voltar para o Egito? Era uma frase que eles gostavam de utilizar. A murmuração, ele é tipicamente pessimista. Eu gosto de usar esse termo. Ele é muito pessimista. Os murmuradores sempre encontram motivos para reclamar e se posicionarem contra. Em Jesus nós vemos a figura do servo sofredor, por exemplo. Do servo resignado, obediente. E mesmo tendo todos os motivos para reclamar e se esquivar da sua missão, não retrocedeu. Paulo fala em Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja o nosso exemplo. Mas há um outro episódio clássico que acontece no Antigo Testamento. Ali, o Antigo Testamento fala em Números, capítulo 12, versículo 8, aonde falaram algo que não expressavam de forma tão aberta, mas chegou um dia que eles colocaram isso em voz alta. Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés. Por causa do quê? 12 de Números, versículo 1 e 2, ele trata o seguinte: quando eles começaram a falar, Miriam e Arão, seus próprios irmãos, eles falaram por causa da mulher cuxita, aquela mulher cuxita que ele tomara, que ele havia casado. Ele tinha tomado ela como mulher. Mas por quê? E eles falaram um comentário muito complicado. Eles começaram a estender, falaram mal por causa disso aí, e já estenderam uma outra conversa na reclamação entre eles. E eles disseram o seguinte: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Eles comentaram dessa maneira agora.
Não tem falado também por nós? E aí a Bíblia diz que o Senhor ouviu esse comentário. Aqui nós podemos ver que todo murmurador, ele é um caluniador discreto. Estavam de forma discreta comentando o sermão. Veja que Moisés era um hebreu, era branco. E ali ele gostou de uma mulher negra, que a Cuxita normalmente ela tinha uma cor negra na época. E ele se apaixonou e casou. E ali já houve um preconceito da parte de Miriam e Arão nesse texto. Veja a dificuldade. Isso não era só um único problema, mas houve uma questão importante, que eles trouxeram aqui entre eles, Miriam e Arão, dentro das tendas. Começaram a falar que Deus só falava com Moisés. Então, aqui Deus, ele deixa muito enfático usando o autor. Ele ouviu. Porque às vezes o murmurador, ele é muito discreto, mas Deus ouve. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas eu não compreendi bem direito isso aqui, pastor. O que esse texto quer dizer em Números 12? É que nós não podemos perseguir alguém que Deus ama, alguém que Deus gosta. Não podemos falar mal daqueles que Deus gosta, porque aí Deus vai descer na terra para defender quem Ele gosta. Então nós vemos que nesse caso, Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés, alguém que Deus gostava, e Deus disse a ele, vocês estão preocupados porque eu falo com quem eu quero, na hora que quero e como quero. Com vocês, Miriam e Arão, eu falo através de visões, mas com o servo, meu servo Moisés, eu falo boca a boca, de vista, não por figuras. É isso que ele quer dizer no texto de Números 12, 8, bem no finalzinho. Mas como ele não se agradou com eles, Miriam, ela ficou leprosa por 7 dias para aprender a não falar mal de quem Deus gosta. Então veja que é um texto fantástico, né? Com muitos cuidados que nós temos que ter nessa ação de murmuração. Mas agora o segundo subtópico, ele se torna já numa grande elevação, que fala sobre a murmuração contra Deus. Aqui falaram contra os servos, ou seja, contra o servo Moisés. Agora há um comentário contra o Senhor Deus. Aqui de fato, professor, cuide muito nesse ponto. Fale para os grupos, para os alunos, a igreja, que as murmurações, elas provocam a ira de Deus, porque é contra Deus que eles vão murmurar. Se você não vê nos episódios, muitas vezes, da Bíblia, dentro ali de Êxodo 16, que é o apontamento da lição, você vê que toda essa congregação não teve medo de falar contra Deus. Porque a murmuração não era só o comentário de Moisés, era falar mal do que Deus estava fazendo e o que não estava fazendo. Então veja que dentro desse conceito, porque logo depois que aquela grande multidão de codornizes, aves, muito comuns no Estreito da Arábia na época, atravessou o braço do mar e cansadas de voar, Deus enfraqueceu e fez a cair no acampamento dos hebreus. Eles lançaram então sobre as aves, se alimentaram, porque Deus havia mandado isso, como urgência, porque eles estavam reclamando. Mas veja, uma coisa que eu gosto muito de comentar em aula nesse assunto. Interessante que o povo murmurou, mas Deus mandava provisão. Eles murmuravam e Deus mandava provisão. Veja que Deus é um Deus relevante, hein? Muito relevante. Mesmo assim, a provisão vinha. Aqui nós temos que entender uma coisa. Nós não gostamos muitas vezes de estarmos num deserto como esse deserto que eles estavam. Não literalmente, mas o deserto de problemas. Aqui veja que o povo de Israel sofreu muito. Realmente o deserto nós não gostamos. O deserto ele não nos promove. O deserto ele vai apagar as luzes dos holofotes. O deserto nos humilha. Mas praticamente, quando nós analisamos biblicamente, o deserto ele não é um acidente de percurso. O deserto ele é uma agenda de Deus. O deserto é uma escola superior do Espírito de Deus, onde Deus treina os cristãos mais importantes. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que no deserto, Deus trabalha sobre você, para depois Deus trabalhar através de você. Não esqueça disso, professor. Compartilhe isso com o aluno. Vou repetir essa parte. No deserto, Deus trabalha sobre você, para depois Deus trabalhar através de você. Deus está mais interessado naquilo que você é do que aquilo que você faz. Esse é o fator determinante de Êxodo 16. Esse é o teor dele. No deserto, termos que se acostumar a depender mais do provedor do que da provisão do provedor. O que eu aprendo aqui, nesse texto de Êxodo 16? Que Deus fará o crescimento daquilo que nós estamos sem fé, que nós não confiamos. Deus dará o aumento daquilo que muitas vezes nós dizemos que não dá. Deus fará a provisão naquilo que nós não acreditamos. Por isso que Deus faz
muitas vezes coisas que nós muitas vezes duvidamos de uma forma grandiosa. Esse é o ensinamento de Êxodo 16, que nós temos que trazer para o grupo. Mesmo assim, nós podemos observar agora que o terceiro subtópico ele é mais perigoso, porque ele vai trazer o quê? O que é esse terceiro subtópico? Ele faz uma pergunta para nós na lição. Por que é perigoso murmurar? Por que de fato é? O servo de Deus ele deve resistir à tentação da murmuração, que é uma tentação. É uma tentação sempre presente diante de nós, podendo tornar-se um hábito. Isso porque o murmurador sempre parece ter motivos bastante razoáveis, digamos assim. Os murmuradores são sempre muito convincentes. Não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva com o pecado da murmuração. Cuidado, hein? Isso é muito importante. A murmuração ela inclui más intenções, é insensível e traiçoeiro, é negativo e destrutivo, é desagregadora. Essa é a visão da murmuração. Nós somos desafiados a rever a maneira como nós tratamos os líderes, porque o alvo dos murmuradores é sempre a liderança. Pode perceber na Escritura Sagrada, sempre foi a liderança. Confira a exortação contida nas passagens de Filipenses 2:25, 29 e 30, dos versículos do capítulo 2 de Filipenses. Esses textos são interessantes. 1 Tessalonicenses 5:12 e o versículo 13 também, Hebreus 13:17, são passagens que você pode estudar ali. A murmuração ela é incompatível com a vida cristã marcada por fidelidade, por confiança e cooperação do cristão. Então esse pecado ele afasta a bênção de Deus e atrás do seu juízo. É o que aconteceu com o povo que chegou uma hora de tanto murmurar em Números, ali você vai ver que mandou até fogo nas tendas. Deus não realmente restringiu a nada, ele liberou mesmo. Então veja que é uma ira grande. Mas agora, o nosso terceiro tópico, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Por que agora abrange essa lição? O último tópico, né? Mas o primeiro subtópico ele fala, o fim dos israelitas murmuradores. Toda aquela geração, ela morreu. Ela foi castigada, totalmente que nem você possa imaginar. A verdade é que nós devemos observar essa história e olhar para a nossa vida, né? Para a igreja, porque toda a consequência da murmuração levou à extinção de um povo. Evidentemente que tudo aquilo que foi prometido, as outras gerações entraram em Canaã, mas não aquela. Israel, ela não ficou impune por ter murmurado, por ter se queixado aos ouvidos de Deus. E não é sensato, naquela época, eles terem feito isso, porque era diante de Deus, não era diante só do líder. E aí foram castigados de uma forma terrivelmente. Nós, como povo de Deus, nós não podemos viver nesse sentido, como se esta vida, tudo que ela tem, nós temos que ficar desesperados por não conseguir. Claro que isso não é fácil quando falamos em teoria. Quando vivemos na pele, isso se torna negativo, nossa mente fica irritada, até com Deus, mas não podemos entrar por esse caminho. Então, por isso, professor, nós devemos sim trazer ao aluno a importância de viver alegre, contente por aquilo que Deus está nos dando, aquilo que é necessário. Porque muitas vezes Deus vai dar o quê? Aquilo que é necessário, não aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário para viver. Você vai ver isso até no Pai Nosso, quando você traduz ele inteiro. Então, nós temos agido muitas vezes sem pedir a Deus, realmente, muitas vezes, a direção do que pedir. Muitas vezes nós pedimos mal e, por essa razão, ficamos insatisfeitos. Veja agora que o segundo subtópico fala do destino. Qual é o destino desses murmuradores? Agora nós temos que se ater a uma lembrança aqui que você deve lembrar ao aluno. Em Êxodo 13, versículo 21, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Já Êxodo 13, 22, você pode lembrar aos alunos que ele nunca se apartou do povo à coluna de nuvem durante o dia, nem na coluna de fogo durante a noite. Então, o que isso quer dizer? Só estou recordando para você levar isso ao aluno, que Deus sempre estava com o povo, no caminho, ia adiante, abrindo os caminhos, iluminando e guiando. Aqui nós podemos perceber, veja que Deus sempre estava presente. Mas independente de tudo que Deus disse, ele estabeleceu e cumpriu. Mas o povo de Israel murmurou ao longo da peregrinação. Foram praticamente 10 murmurações, e agora que o Espírito Santo de Deus
6.000 anos depois, vem dizer à igreja em 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles, falando de Israel, murmuravam e pereceram pelo destruidor. Versículo 11 diz, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja que foi 6.000 anos depois, né? Trouxe essa ideia agora grandiosa para relembrarmos. Deus perpetua esta palavra. E aqui nós deixamos esse terceiro subtópico e último, que é os males da murmuração. Que males são esses? Evidente que você vê Filipenses 2, 14 e 15, que ele comenta isso. E ele fala, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis, ou seja, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrompida, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu murmurar, eu não sou uma pessoa sincera, não sou irrepreensível. Vou ser repreensível como? Agora nós temos que entender esse ponto. Porque o povo de Deus não pode ser murmurador e tem que ser irrepreensível. A palavra irrepreensível em Filipenses 2 e 14, na visão do grego, é a palavra amemptos. O que significa isso? Sem culpa. A pessoa irrepreensível ela não tem culpa, ela não merece censura, ela é livre de falta. Nós vivemos hoje no meio de uma geração pervertida e corrupta, que não é irrepreensível, que não tem muitas vezes essa visão. Paulo disse isso há 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Então veja que esse texto de Filipenses é muito atual para nós. Aquela sociedade onde ele vivia já era pervertida, não era irrepreensível, não era sincera. E quando uma pessoa não murmura, ela torna-se uma pessoa resplandecente quando ela não murmura. Ela resplandece como luzeiro. Essa é a ideia de Paulo aqui. Estava encorajando Filipos. Não seja um murmurador, resplandeça como luzeiro. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Muito lindo ver um cristão como um luzeiro resplandecente. Isso no trabalho, na casa, na igreja. Quando um cristão resplandece, não é porque ele tem uma lâmpada pendurada na cabeça, não é isso aí. É que resplandece porque a glória de Jesus está nele. Isso mostra ali também um texto, bem mais à frente, Filipenses 2, versículo 16, que ele diz o seguinte, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está insistindo com essa igreja de Filipos, o trabalho do pastor é ensinar. É isso que ele quer tratar, né? As pessoas que estavam dirigindo Filipos. Ensinar o povo a Deus a não murmurar, ser irrepreensível. Isso que ele estava encorajando o dirigente de lá. O povo ser sincero, a ser um povo que reproduza a glória de Deus, ser um luzeiro no mundo, para que não venha viver naquele período em Filipos como uma treva. Isso que Paulo está dizendo. Então, se esses indivíduos começassem a ver as notícias de todos os dias, eles iam se arrepiar na época. Eles iam começar a reclamar. Então Paulo está dizendo, vocês têm que ser luzeiros no mundo, esqueçam as notícias, não se corrompam. Então, a murmuração que Paulo trata aqui é um problema muito sério. Hoje, nós estamos vivendo um momento dificultoso, mas o mais importante, e eu concluo essa lição dizendo algo para você. Como ser censurado, ou seja, como ser curado dessa murmuração? Primeiro, nós precisamos ter Jesus Cristo como essa fonte de toda satisfação. Sem ela não acontece nada. Segundo, aprender a viver contente em toda situação. Terceiro, a alegria, a gratidão pelos mandamentos de Deus escritos na Bíblia. Por causa dos mandamentos, nós evitamos a maldade e ali vamos sendo conduzidos a evitar alguns sofrimentos psicológicos e a tornar nossa vida mais contente. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde desse grande perigo que é a murmuração. Deus abençoe.